Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar alguns segundos aí, depois nós vamos levantar de novo. Gente, que maravilhoso, hein? Que tremendo aqui a presença de Deus. Eu tenho certeza, aliás, eu vim comprovar essa certeza, de que esse ambiente, a preparação desse ambiente, do som, a estrutura física, né, o que se foi feito ali no fundo, a gente fica maravilhado. Mas a convicção e a certeza é de que isso foi feito para a glória de Deus. Tremendo, né? Parabéns, pastor Júnior, Vanessa, a igreja, Ministério do Louvor. Gente, tremendo, hein? Bruno do céu, hein? Dá pra gente ficar a tarde inteira aqui adorando a Deus, cara. Te amo mais ainda. Você é bênção de Deus na nossa vida. Sempre marcou nossa vida, nossa família. Que bom estar aqui. Nós estamos também comemorando os 42 anos de pura paixão do nosso pastor Júnior. É ou não é, gente? Ele sempre foi apaixonado. Era apaixonado pelo mundo. Ele fazia bem as coisas. Quando ele estava nas trevas, ele fazia bem feito. E agora, glória a Deus que Jesus o trouxe para nós, para o reino da sua glória, porque nós te admiramos, viu? Você, sim, tem surpreendido a cada tempo, a cada ano que passa. Que bênção, que bom estar do teu lado. Você sabe que o pastor Júnior, desanimado, é mais animado que todos nós juntos aqui, né? E você em casa também. Ele desanimado é mais animado que todos nós. É ou não é? E eu lembro que nos tempos que a gente caminhava mais junto, nós continuamos juntos, mas naquele tempo que eu estava aqui em Osasco, que a gente caminhava mais juntos ainda, era um tempo, quando eu estava assim meio para baixo, assim, eu falei, vou lá conversar com o pastor Júnior. Aí conversava com ele, eu voltava aceso, querendo mudar tudo na igreja. Teve uma ocasião desses anos que se passaram da bênção de Deus aí, que acho que foi em 2005, 2006, num dos acampamentos, aqueles acampamentos que faziam assim, aquilo era fogo puro. Fogo puro. E aí, num deles, nós tivemos uma ocasião lá que eu vim, no domingo, pregar na igreja. Voltei correndo, porque lá estava um fogo, uma unção. E eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, Jesus. Estava eu e o pastor Emerson. E nós ficamos olhando assim, eu falei, e arrepiado, né? Tinha um presbiteriano lá, um irmão lá, que ele era meio do estilo presbiteriano, caído do lado da piscina, e o pessoal tira de lá, senão ele vai cair dentro da piscina, que ele está tanto no poder de Deus, que ele vai morrer afogado ainda. Tira ele do lado da piscina. Aí carregaram ele para o púlpito. Tinha uma irmã que ela recebeu a unção do Papaléguas lá, você lembra disso aí? E ela fazia assim, ó, ela passava do nosso lado assim, subia lá no monte. E gritando, não era só ela não, né? E descia, falei, meu Deus, se largar a irmã aqui no rumo aqui, ela vai lá para Osasco. Ela vai parar lá em Osasco. Gente, que bênção, sempre nesse fervor, né? E nós oramos e agradecemos a Deus pela sua vida, sua família, né? Eu agradeço a Deus pela vida da Kelly também, porque a Kelly assim, tem me acompanhado em tudo quanto é canto, e ela tem desse fervor também, que me ajuda tanto, né? Na igreja, às vezes eu estou pregando numa igreja aí, ninguém dá glória a Deus, e ela está lá, glória a Deus, aleluia. Nós fomos lá, o superintendente convidou a gente para pregar numa igreja, o pastor estava com Covid, lá no Vida Nova, em Campinas, extremo de Campinas. E nós chegamos lá, e eu todo empolgado, aí eu ministrando lá, e os irmãos olhando para a minha cara, tem hora que você pensa assim, parece que você é de Marte e eles são de Saturno, ninguém está entendendo ninguém, e aquele todo no fogo. E aí eu também empolgado, falei, glória a Deus, tremendo, tal, e aí no final assim, os irmãos juntaram tudo na Kelly, né? Porque geralmente eles vão no pregador, mas foram na Kelly, ficaram maravilhados com aquele abraço. Você precisa voltar, irmã. O pastor não, mas você precisa voltar, irmã, porque irmã, você é cativante demais, nós gostamos demais de você. Eu falei, a Kelly, glória a Deus, salvou minha noite. E é assim, glória a Deus, é bom a gente andar nesse ânimo, né, gente? Porque tendo um Deus como o Deus que nós temos, gente, não dá para você andar desanimado por aí. É quase que obrigatório você ter um estilo de alegria de vida. Porque o que Deus fez por nós é incomparável, gente. Eu estou arrepiado aqui só de pensar nesse negócio, né? Que bom, que maravilhoso, né? Ontem nós estivemos no hospital com a nossa sogra, Célia. Que alegria estarmos lá também. Uma mulher muito amada. Ela já era conhecida no reino dos céus, hein? Lá no céu já era conhecida pela bondade, pela mulher desprendida, pela mulher que se interessa pelo próximo, já era conhecida. Agora muito mais ainda, porque até em Campinas, tem uma multidão em Campinas orando por você, Célia.
não pararam de orar não, continuam orando. E aí se tornou mais conhecido ainda, mediante as orações. Deus abençoe e complete a boa obra, não só na vida da Célia, mas todos os irmãos, as famílias que estão aí com alguém que está enfermo, com Covid. Que a obra de Deus que começou, ela vai terminar, como nós entoamos aqui em Cântico. Ela vai terminar, porque Deus é fiel. Amém? Até que o céu beije a terra, nós vamos continuar buscando, confiando no Deus da fidelidade. Amém, gente? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma meditação aí na palavra de Deus. Aí se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Deus assim tem me desafiado nesse texto assim. E eu tenho sentido o privilégio, por mediante esse texto, essa passagem bíblica, também aquecer o coração de algumas pessoas que já me procuraram, que querem de fato conhecer mais do propósito tremendo e poderoso de Deus nas suas vidas. É tremendo, por meio dessa prática que nós vamos falar aqui. Então, Mateus capítulo 17... Mateus, capítulo 17, nós vamos ler um verso só. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Mateus 17. Está chegando. Vamos ler o verso de número 21 só o verso 21. Você é sentado mesmo, coração bem reverente, continuar nessa reverência. Disse assim Jesus: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Amém? Só alguns segundos de oração, Pai. Que essa presença maravilhosa, esse clima que é glorioso e tremendo por causa da Tua presença, continue entre nós, meu Deus. Continua ministrando a Tua palavra, falando conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Essa palavra aqui, eu estou há um tempo meditando a respeito disso, e nós estamos vivendo um período aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, o mundo inteiro, período de oração. Início de ano é um início que se costuma na igreja fazer oração e jejuns, 40 dias de jejum, começar o ano assim, na pegada mesmo, Então, Deus está nos despertando a isso, e a gente está vendo assim, uma coisa tão maravilhosa, tanta gente que não tinha esse costume, agora adotando esse costume, porque entendeu, porque é necessário fazer desenvolver essa piedade da oração mais profunda, do jejum. Então é a respeito disso que eu quero falar hoje, porque nós precisamos desse estilo de vida, Então, você já se sentiu assim que sua vida estava enroscada, embaraçada? Parece que as coisas não andam muito bem, ou não têm andado muito bem há um certo tempo, Você já se sentiu assim, impotente diante da situação que você está vivendo, situação familiar, situação educacional no meio, se você estuda, a situação relacional com família, com parentes, em geral, você já se sentiu assim, impotente, as coisas estão indo de uma situação difícil, mal, e você se vê assim, sem poder de mudar aquele negócio. Você tenta, você ora, você faz algumas coisas assim, mas você sente aquele peso terrível, as coisas indo de mal a pior, e você sem força para operar qualquer mudança que seja. Agora, uma coisa que machuca o nosso coração, você vê muitas vezes a sua família morrendo, literalmente, morrendo emocionalmente, morrendo na fé, morrendo espiritualmente, e em alguns casos morrendo até fisicamente, e você não vê assim possibilidade em você não tem poder para mudar essa situação, a confusão tomando conta, os negócios afundando, a casa literalmente caindo. Aí você percebe que parece que tem uma força oculta, muito além das suas, e você não é páreo para esse tipo de força. Já sentiu assim? Já sentiu esse peso, essa dificuldade? Já sentiu a vontade de deixar tudo, desistir, porque não é para você?
porque está pesado demais, porque você não está aguentando, né, essa situação, todas essas coisas. Olha só, a igreja de Jesus, aqui em Mateus capítulo 17, estava passando por dificuldades semelhantes a essas, né? A igreja de Jesus, além de passar as dificuldades, e tem muita semelhança com muitas vezes as nossas atitudes hoje, e mesmo passando dificuldades erradas, né? O problema não é passar a dificuldade errada, o problema é ter o foco errado. Porque dificuldade todo mundo vai passar, momentos difíceis todo mundo vai passar, mas o problema maior é ter o foco errado, é ter a perspectiva errada, é ter a visão distorcida, ou até pior ainda, não ter visão nenhuma da situação, que por causa disso pode ir de mal a pior, e pior ainda. Era um retrato da igreja de Jesus aqui, no capítulo 17 de Mateus. Olha como é que estava a igreja do Senhor Jesus. Olha só, no capítulo 1 aqui, a partir do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 17, me desculpem, Jesus ele tomou consigo os irmãos Pedro, Tiago e João, e eles subiram ao monte. E quando ele subiu ao monte, a sua face resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas, né, como a luz, e apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Olha os discípulos, a experiência que eles tiveram, marcante, tremenda, poderosa, gloriosa. E quando eles tiveram essa experiência, olha como é que estava o foco deles, olha como é que estava a visão deles. Então Pedro disse no verso 4, Senhor, bom é estarmos aqui, achamos o lugar que a gente estava procurando, mano. Ó Senhor, que lugar gostoso, tremendo, poderoso, glorioso. Aqui nós vamos fazer 3 tendas, uma será tua, uma será para Moisés e outra para Elias. É um lugar confortável, achamos. Olha o foco, olha a visão. O que é que Moisés e Elias estavam falando com eles? Você vai em Marcos, depois você liga com Lucas, você vê que Moisés e Elias estavam falando com Jesus, que Jesus estava chegando no propósito da sua caminhada, que era Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da morte, o lugar da renúncia, o lugar da entrega, o lugar de vencer a si mesmo, o topo mais alto, um dos lugares mais altos onde Deus quer nos colocar, o lugar onde Deus quer que nós venhamos, é o lugar da vitória também, o lugar de atitudes onde nós vencemos nessa vida. Aí, qual que era o foco deles? Vamos ficar por aqui mesmo. Esse lugar está gostoso, luminoso, está uma bênção. Amém, glória a Deus. Mas continue a tua caminhada, continue o teu propósito, continue a tua ministração para o reino da glória de Deus, né? Esse era o propósito de Cristo. Jesus quer que nós venhamos avançar, como entoamos no cântico aqui, avançar. Tem um reino para ser conquistado, tem uma vida, uma família, tem um propósito a ser conquistado, em nome do Senhor Jesus. Então avance, não se conforme com o bom de hoje, glória a Deus por isso, mas Deus tem mais, tem algo para avançar. Então Deus espera o nosso avanço, e nos dá todas as condições para que possamos fazê-lo. Mas os discípulos estavam interessados em ficar por lá mesmo. Não para onde você começou. Continue, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, mas dê os seus passos, avance. Olha a outra situação. A outra situação é que os discípulos estavam discutindo teologia sem sentido. Estavam dando uma de sábio, né? Porque os fariseus estavam discutindo com eles, né? E discutiam a respeito de coisas da palavra de Deus. E eles discutiam teologia sem sentido nenhum. E em contrapartida, olha o que estava acontecendo. Eles não tinham autoridade nenhuma, porque apareceu um demônio, um espírito maligno, na vida de um menino, e todos eles tentaram expulsar o demônio, e o demônio deu uma surra neles. Olha o que estava a igreja de Jesus. Tomaram a ripa, sem sentido, discutindo teologia.
querendo se mostrarem sábios diante dos sábios daquele presente século, e essa discussão não acrescentou nada na vida deles, porque quando apareceu o real problema, eles foram completamente incompetentes com respeito ao problema. Não tinham poder, não tinham autoridade. Essa era a igreja de Jesus, sem fé, apática, distante do propósito divino. Então o problema maior que nós temos na vida não é o que nós estamos vivendo nas nossas dificuldades, é o foco errado, é a direção errada. Então nós precisamos ajustar a nossa direção. É a visão que está ou distorcida ou sem visão nenhuma, e nós precisamos recuperar isso em nome do Senhor Jesus. E é o que Deus tem para nós, e é o poder de Deus que vai operar na nossa fé, e é o poder de Deus que vai operar tremendamente. O que Jesus está dizendo aqui é que existia uma casta, ou existia um certo domínio. O que é uma casta? É um domínio, nesse caso aqui, um domínio espiritual que prende, que aprisiona, que obscurece. É aquele que prende no pecado, que prende no ódio, que prende na mesmice. A mesmice impede a gente de romper na vida. A mesmice impede a gente de crescer na vida espiritual em todos os sentidos, né? Que prende na miséria. Tanta gente na miséria. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem condições financeiras, tem gente que tem condições educacionais, condições intelectuais, mas vive na miséria. São prisões. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem romper na vida, porque estão presas. Presas na tristeza familiar, presa nas enfermidades, presa na morte, nos desprezos, nas depressões. A pessoa está completamente presa, aprisionada. E Jesus está dizendo, é porque existe domínios malignos que prendem, que aprisionam, e eles estão por aí às soltas. Jesus disse, essa é a casta. Mas o propósito de Jesus é nos colocar acima de todo o poder desse mundo. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, Ele, Cristo, nos colocou acima de todo principado e potestade e domínio e poder, não só desse presente século, mas de todos os séculos que hão de vir. Em Cristo, Ele já nos colocou, Ele já nos deu poder e autoridade, Ele já nos colocou em lugares mais altos desse universo para vencer tudo e todos. Você não pode no Evangelho ter medo de altura, porque o que Cristo está fazendo é te levando para as alturas. Aliás, Ele já te levou, você já está. Mas sabe qual que é o problema? Muitos de nós não estão enxergando isso. Estamos vivendo em lugares baixos, porque Ele já fez, Ele já deu poder, Ele já deu autoridade, Ele já colocou nos lugares altos. Mas o maior problema é que o nosso foco que está distorcido, a nossa mente que está apagada, a nossa visão apagada, não conseguimos enxergar o que Ele já fez. Estamos conformados com o mundo, estamos conformados com as coisas deste presente século, sendo que Deus tem muitas e muitas glórias a se manifestarem em nós e através de nós, em nome de Jesus. Então nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a mente aberta. Jesus falou assim, falta fé para vocês, a fé de vocês ainda está muito pequena, vocês não conseguem desenvolver a fé nem no tamanho de um grão de mostarda. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, para aqueles apóstolos, para os 12, que estavam ali tendo a maior dificuldade, porque o foco deles estava errado, distorcido, né? Então, aí Jesus vem e diz, o que nós precisamos fazer para essa fé crescer? O que nós precisamos fazer para enxergar o que Deus tem para a nossa vida? Para enxergar o que Deus tem para a nossa família? Para enxergar o que Deus tem para o nosso propósito ministerial? São coisas altas, é muito alto, é muito grande, é muito tremendo. Não dá para ficar só na visão desse mundo, não, é pouca coisa. Quando olhamos para o alto, nós precisamos enxergar o que está lá no alto. Porque na verdade, olhando para o alto, é a questão de que nós já estamos lá no alto em Cristo Jesus. E aí, Jesus, Ele sempre esperou mais de nós. Ele está dizendo, essa casta, ou o que impede vocês, ou o que parece que é maior do que você, o que parece que te torna impotente,
Essa casta só pode ser vencida por meio de jejum e oração, ou oração e jejum. E eu queria falar um pouco, a oração você já conhece bem mais, mas eu queria falar um pouco a respeito desse jejum que nós precisamos fazer. Tremendas coisas que a Bíblia, o próprio Jesus nos ensina a respeito desse jejum, dessa prática, que vai nos ajudar muito, nos ajudar tremenda e poderosamente a enxergar o que Deus tem para nós, a enxergar o poder que Ele já nos deu. O jejum não dá poder para ninguém. Vou jejuar para ter poder. Isso não existe, isso não é Bíblia. O jejum apenas, ele ajuda você a entender e abrir os seus olhos para ver o que Ele já te deu. O poder, para ver a posição que você já está. As orações ajudam, o jejum ajuda. Então, essa prática que vai ajudar a aumentar a nossa fé, aumentar essa nossa visão. Olha, Jesus, Ele sempre esperou mais de nós. Deus sempre espera mais de nós. Olha o que Ele falou lá na Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. Os homens, instigados por Nimrod, um dos primeiros poderosos da terra, eles literalmente foram contra Deus e disseram o seguinte: olha, Deus mandou a gente espalhar e povoar toda a terra, mas nós não vamos nos espalhar e povoar toda a terra não. Capítulo 9, verso número 1, Deus falou para Noé e seus filhos: nós vamos ficar por aqui mesmo, e vamos construir uma torre, e vamos conquistar a terra e o céu, vamos conquistar o céu. E aí o Senhor, ouvindo isso, Ele disse assim: eia, desçamos, vamos lá e vamos confundir a sua linguagem, confundir o seu propósito. Olha só a frase que Deus falou a respeito do ser humano: porque tudo o que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Mas Deus falou isso a respeito da raça humana, do ser humano. Por que nós estamos caídos? Por que muitas vezes nós estamos tentando desistir de tudo? Como que se a vida, ou este presente século, ou os poderes do inferno fossem mais fortes do que aquilo que Deus tem em nós? Não pode, é porque a nossa visão está apagada. Mas Ele sempre espera mais de nós. Quando Ele enviou os 12 discípulos antes dos 70, Ele falou o seguinte: vocês vão lá, vocês anunciem o Evangelho, vocês curem os enfermos, vocês expulsem os demônios. E aí Jesus falou algo a mais: e vocês ressuscitem os mortos. Eles não ressuscitaram os mortos, né? Deus está sempre esperando algo a mais de nós. Deus está sempre esperando que eu e você venham avançar, que nós venhamos crescer, que nós venhamos ser aquilo que naturalmente nós somos criados como imagem e semelhança de Deus, para sermos para a glória de Deus. E nós vamos alcançar isso em nome de Jesus, porque o sangue foi derramado, porque o Espírito foi nos dado, e há toda a possibilidade, e maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, em nome de Jesus, para nós avançarmos. Olha só, nós precisamos enxergar pela fé esse poder, essa posição, essa autoridade que Ele tem nos dado. Jesus, certa vez os fariseus questionaram Jesus, disseram assim: Jesus, por que os seus discípulos, os nossos discípulos, e os discípulos até de João Batista, jejuam, e os seus discípulos não? Olha o que Jesus falou: enquanto o noivo está com eles, eles não sentem necessidade nenhuma. Mas chegará um momento em que o noivo será tirado, aí eles jejuarão. O que Jesus está querendo dizer nessa frase, nessa questão? Jesus está dizendo: enquanto eu estou com eles, eu faço os milagres. Eles estão confortáveis, eles estão tranquilos. É mais ou menos quando a gente pensa assim: se o pastor está lá em casa, ou se o pastor está na situação, ele que se vire. Manifestou um demônio lá, o pastor que expulse. Mas a hora que o pastor não tiver, quem é que vai ter que fazer? A hora que o líder não tiver, ou mesmo estando, o que é que eu e você precisamos entender? Eu e você que precisamos fazer. Aí Jesus falou: quando eles enfrentarem a vida, quando eles enxergarem a posição que eles estão, quando eles enxergarem as coisas, eles vão sentir necessidades, aí eles vão jejuar. E aí eu queria que você entendesse hoje o que significa esse negócio de jejum. Jejum não é um mandamento, não sei se você percebeu, não tem mandamento na Bíblia mandando você jejuar, não tem. Jejum é uma sugestão poderosa para mim e para a sua vida, né?
Lá em Lucas capítulo 17, verso número 10, tem um segredinho ali. Jesus ele diz o seguinte: quando vocês, discípulos, fizerem tudo o que vos foi ordenado com que fizesse, vocês, depois de terem feito tudo, vocês são considerados servos inúteis, porque fizeram apenas o que deveria ser feito. Nossa, que tremendo isso aí. Quando você coloca em prática as coisas que Deus está mandando você fazer, quando você cumpre as palavras de Deus, e você faz certinho, você ainda pode ter e vai ter o sentimento de que você está fazendo apenas o que deveria ser feito. E o sentimento é de servo inútil. Estou fazendo apenas o que deveria ser feito. Por que disso? Jesus falou assim, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus que fazem tudo certinho, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Porque Deus sabe, quer e o que Ele tem dado a nós e o preço que Ele tem pago pelo sangue que foi derramado na cruz é para nos fazer mais do que excelentes, mais do que vencedores, é para nos fazer pessoas, homens e mulheres, para a glória de Deus, para resplandecer tremendo e poderosamente. Então tem que ir além, tem que ir além. E o jejum é uma característica, o mandamento é: faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, não faça desse jeito. Se você fizer tudo certinho, serve inútil. Mas o jejum não é mandamento. Quando você opera no jejum, o jejum se torna, quando ele é um jejum bíblico, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, quando ele é um jejum que faz a vontade de Deus e não a sua, o jejum espiritual, o verdadeiro jejum bíblico espiritual, que faz e realiza aquilo que está no coração de Deus, que é muito mais superior do que está no meu coração, que é muito mais elevado do que os meus pensamentos, muito mais elevado do que os meus propósitos, é o propósito eterno de Deus. Quando eu estou nele, no jejum bíblico e espiritual, quando eu estou nessa prática para a glória de Deus, é que as coisas vão acontecer de maneira tremendas e poderosas na minha vida, porque eu vou simplesmente enxergar melhor o que Deus tem para mim. Então estou indo além dos mandamentos. Jesus falou assim para os discípulos, depois que ensinou a oração no Pai Nosso: e quando vocês jejuarem, unjam o rosto, se mostrem alegres, se mostrem firmes diante das pessoas, para que o vosso Pai veja o vosso jejum e vos abençoe. Jesus está dizendo assim, o que eu quero destacar aqui, ele está dizendo, Jesus não está dando uma suposição, pode ser que um dia vocês jejuem. Jesus está dizendo, não, quando vocês perceberem o reino espiritual, vocês vão jejuar, porque vocês vão ter essa necessidade. Vão sentir a necessidade de adquirir, de se revestir, ou de enxergar melhor aquilo que já vos é dado, que é a autoridade, que é o poder que eu tenho dado a vocês. Vocês vão precisar, vocês vão fazer. Não é que vocês vão pensar se vão fazer ou não, vocês vão fazer. Não é? Então, se você percebeu a sua situação espiritual, a sua família, a sua cidade, a sua nação, hoje, o mundo inteiro, então você se sente nessa responsabilidade. O jejum é uma prática milenar. O jejum, você sabia que o jejum foi praticado pela maioria dos filósofos da antiguidade? Os grandes filósofos conhecidos. Os filósofos da antiguidade foram muito conhecidos e tiveram muitas visões e revelações, né? E os filósofos da atualidade são pouco conhecidos, muito pouco conhecidos, porque até eles jejuavam. Os filósofos jejuavam para ter as suas revelações. Hipócrates, o pai da medicina, você acredita que ele, na história dele, ele jejuou 40 dias tomando só água? Hipócrates, ele tinha, como pai da medicina, técnicas da medicina que são usadas até os dias de hoje. Tem algo tremendo por detrás desse negócio aí que Jesus está falando. Bom, a casta que de repente está perturbando você e sua casa, de repente Jesus está dizendo assim, ela só vai sair por meio de jejum e da oração. Então você vai ter que descobrir esse negócio. Os filósofos jejuavam e tiveram grandes revelações. Hipócrates, o pai da medicina, diz o seguinte, além dessas coisas, ele disse que o jejum é a melhor mesa de cirurgia que existe nessa terra. Por que ele disse isso, Hipócrates, o pai da medicina? Porque ele diz uma verdade que os egípcios praticavam. Os egípcios jejuavam pelo menos, os egípcios antigos, pelo menos uma vez
no ano 3 dias direto. Porque quando você jejua, você devolve ao seu corpo capacidade, especialmente do seu sistema digestivo, de se autocurar. Porque quando o animal está doente, ele para de comer. E nós, quando nós vemos os nossos filhos, a gente tuxa comida neles. Os animais, eles têm dessa natureza, essa percepção de que quando você para de comer, o seu corpo se restitui, ele se cura, ele se multiplica, potencializa poderosamente o fator de cura no seu corpo. Você quase que vira um Wolverine. Quase um Wolverine fator 8 de cura. O negócio é tremendo. Quando você para de comer, né? A ciência da pós-modernidade agora, a ciência da medicina alternativa, descobriu um poder tremendo do jejum. Descobriu que aquele jejum intermitente, já ouviu falar? Aquele jejum, a irmã assim, fala assim, pastor, não consigo jejuar de jeito, eu sei que eu preciso, pastor. Eu preciso entrar nessa batalha aí, nessas guerras aí, mas não consigo, pastor. O café, não consigo deixar o café, não consigo deixar a comida. É pesado demais, pastor. Não, me dá uma dor de cabeça. A dor de cabeça vem, sabe por quê? Porque a pior droga que está no seu corpo se chama açúcar. O açúcar é a pior droga que tem no seu corpo. E quando você fica um tempo sem ingerir açúcar, o seu corpo ele fica em abstinência, pior do que a do drogado. Por isso dá aquela dor de cabeça, eu não aguento. Mas aí a irmã, que eu já vi algumas vezes, alguns irmãs e irmãos, eu não consigo fazer o jejum. E aí uma certa vez na igreja aí, a irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu estava conversando entre os irmãos lá, dizendo assim, descobri um jejum intermitente, que agora a medicina está dizendo que é uma benção, que não sei o quê, que além de restaurar, de curar o seu corpo, é ótimo para o emagrecimento, para restabelecer de novo os seus hormônios. Tem uma série de coisas aí que são tremendas e boas, e eu já jejuei 24 horas direto, agora eu vou para 48, e o meu objetivo, você sabe que a medicina está dizendo que é até 7 dias. A medicina alternativa da cura do corpo e da restauração dos hormônios e essas coisas mais que levam as pessoas à obesidade. Até 7 dias, mas aí é lógico, até 7 dias com acompanhamento médico. Mas em 3 dias, toda pessoa que tem a saúde normal, não tem diabetes nem muito alta, nem muito baixa, ou anemia profunda, ou essas coisas assim, tem uma saúde normal. Até 3 dias é excelente para o corpo. Como eu disse aqui, os egípcios tinham essa prática. Os egípcios eram considerados os homens e as mulheres mais saudáveis do mundo antigo. Por causa disso. O leão, pelo menos uma vez na semana, ele fica 24 horas sem comer nada, para se recuperar. A natureza sabe o que faz, né? Então, mas agora eu vou dizer para você, o jejum tem muito mais do que isso. Estou dizendo isso só para você não dizer assim, não consigo, não dá. Vença a sua abstinência e você vai ver os propósitos tremendos. Mas ele é muito mais do que isso, ele é espiritual. O jejum espiritual faz coisas tremendas. E eu vou entrar num negócio aqui que a Bíblia diz aqui, ou no entendimento bíblico, não é no que a Bíblia diz, no entendimento bíblico, que é tremendo para mim e para a sua vida. Primeiro, deixa eu contar para você a primeira experiência que eu tive com o jejum. Se eu não me engano, eu não tinha nem um mês de convertido. Lá na Igreja Nazarena Central de Campinas, eu estava lá e eu ouvi o testemunho de uma senhora, que aquilo me chamou a atenção demais. Sabe assim, quando eu aprendi a respeito dos testemunhos, tem testemunho que você fala assim, eu falo assim, eu creio que Deus pode fazer aquilo, mas só não estou acreditando que fez isso na vida dessa pessoa. Mas eu creio que Deus faz isso e muito mais. Aí tem testemunho que você fala assim, isso aí é meio balela. E tem testemunho que você fala assim, meu Deus, isso é tremendo, que arrepia, confirma com o teu espírito. Porque nós temos o Espírito de Deus. E nós podemos julgar as coisas espirituais, né? Porque o Espírito de Deus está em nós. Essa mulher, ela chegou, e foi uma pessoa que contou o testemunho no lugar dela, e ela chorava, assim, foi uma coisa tremenda. Aquilo marcou, me deu início a uma vida para descobrir coisas tremendas que Deus já fez na nossa vida. Essa mulher, ela era esposa de um sargento do exército, e o marido dela havia morrido. E ela foi até o quartel, e no quartel, quando ela chegou no quartel, ela teve dificuldade para entrar, dificuldade para chegar até na sala do coronel, que era aquele que arrumava as questões de pensão. E ela chegou
Já fazia um tempo que ela estava sem dinheiro nenhum. Chegou toda simplesinha. Olhou para o coronel estava anotando algumas coisas no seu caderno. Nem olhou para ela, total desprezo. E ela falou assim: eu sou a fulana de tal, esposa do sargento fulano de tal. Eu preciso que o senhor me ajude. Eu preciso dessa pensão, porque eu e a minha casa, nós estamos passando fome, nós estamos em dificuldade. O coronel nem olhou para ela e falou assim: não, a senhora não tem esse direito. Só disse essa palavra, e o soldado que estava guardando a porta do coronel levou ela para fora. E ela foi saindo, se retirando triste. E disse assim: mulher de Deus, aquelas do coquinho, Senhor, o que eu vou fazer? Aí ela ouviu uma voz daquelas pessoas que andam com Deus, e disse assim para ela assim: jejua 7 dias, depois você volta aqui. E ela, amém. Foi para casa, jejuou 7 dias. Gente, isso marcou demais a minha vida. Ela jejuou aqueles 7 dias. E aí no 7º dia, Deus falou para ela: agora volta lá. Ela chegou na porta do quartel. E ela disse que quando ela chegou na porta do quartel, os soldados que estavam na guarita bateram continência e a cancela abriu. Ela passou se olhando. Chegou na sala do coronel. O soldado que guardava a porta bateu continência, abriu a porta. Ela entrou. E quando ela chegou diante do coronel, o coronel se levantou, fez sinal de reverência, bateu continência, sentou de novo. Oh, a senhora é a fulana de tal, né? Ela, sim. Olha, a senhora pode ficar tranquila, daqui a tantos dias o dinheiro vai estar na conta da senhora. Aí ela saiu, sim. Aí todo mundo em reverência, ela saiu e foi embora para casa. E ela disse que alguns dias depois o coronel bateu na porta dela. E ela atendeu. E o coronel perguntou para ela assim: senhora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quem é aquele general que acompanhava a senhora? Todo de branco. Nunca vi um homem, um general tão condecorado como aquele. E ela disse assim: é o meu Jesus. É o meu Senhor. Porque o jejum que ela fez, Deus falou assim: faz jejum, vou abrir a tua mente e a mente dele para ele ver coisas que ele precisa ver. E a senhora também precisa ver. Coisa tremenda e poderosa. Isso marcou minha vida. Eu fiquei empolgado. Eita, benção de Deus, vou fazer esse negócio de jejum aí. Aí eu cheguei em casa, sem instrução nenhuma. Mas vou fazer, negócio tremendo. Aquilo mexeu com o meu espírito e mexe até hoje. Das experiências, com esse querer conhecer mais do que Deus fez por nós, por meio do jejum também. E eu cheguei em casa um pouco, vou fazer esse negócio aí. Aí eu programei um jejum de 36 horas. Eu almocei na segunda-feira, eu tinha ouvido o testemunho no domingo, almocei na segunda-feira e fui jantar na terça. Quando eu decretei o jejum na segunda-feira, passou umas 2, 3 horas, eu falei assim: acho que eu vou prolongar esse negócio, eu vou mais. Mas depois deu umas 4, 5 horas, umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu estava lá morrendo. Ai meu Deus, tem misericórdia de mim, eu vou entregar esse negócio, que eu não estou aguentando, meu Deus. Aí os açúcar o cérebro começou a pedir açúcar, e aí eu comecei a dar dor de cabeça, e aí não sei o que, e para dormir, que eu não conseguia dormir à noite. Aí no outro dia de manhã eu fui trabalhar, e aí eu fui trabalhar, a hora não passava de jeito nenhum. Aí vinha na minha cabeça, que vontade de comer chiclete, comer farinha, comer tem uma rapadura da minha mãe lá na geladeira, lá, eu chegar lá, eu entregar esse jejum, eu vou comer aquela peça de rapadura inteira, que fazia uns 3 anos que estava lá na geladeira. E aquelas vontades assim de comer coisa que nunca passou pela minha cabeça. Ai meu Deus, eu preciso. E aí acabou o serviço, acabou o expediente, eu fui para casa. E aí foi chegando em casa, aquele ônibus lotado, aquele ônibus que não estava lotado. E aí ia parando em todos os pontos. E eu falei: meu Deus, vai parar em todos os pontos, não é possível. Aí eu cheguei, aí chegou no ponto, eu desci correndo, atropelando as pessoas. Fui correndo para cá, cheguei lá, abri a folha, eu preciso comer. Aí eu entrei assim. Foi tremendo e bom nesse tempo, que os pecados eu parei de pensar em todos eles, só pensava na comida. Foi tremendo. Eu acho que serviu para isso no começo. Só pensava em comida. E aí eu cheguei em casa assim, já fui, não cumprimentei ninguém em casa, já fui direto nas panelas. Aí peguei, fiz um prato abençoado lá e fui para a sala, no prato. Deixei o prato de lado. Fui lá, tinha uma sopa que minha mãe tinha feito, mandei brasa na sopa também. Aí fui na fruteira, peguei banana, maçã, e fui comendo. Aí eu falei assim: tem uns potinhos de Danone lá na geladeira. Aí comi os potinhos de Danone. E aí falei assim: a rapadura deixa para outro dia.
porque aqui já está bom. E aí eu apaguei no sofá. Acordei umas 2, 3 horas da manhã. Olhei assim do lado assim. Falei, meu Deus. Casca de banana, maçã mordida, potinho de iogurte espalhado. Eu falei assim, que é isso? Então por isso que eu digo assim, o jejum serviu só para parar de pensar nos pecados da minha juventude. Foi tremendo. Mas é daí, a partir daí, foi tremendo. Porque eu comecei a usar essa prática do jejum. Comecei a viver essa questão do jejum. E foram dias tremendos e poderosos, de descobertas tremendas. Agora, olha só, por que nós fazemos o jejum? De onde que vem essa prática do jejum? Há um comentário judaico antigo que dizia que é o seguinte: Adão e Eva, como diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, eles tinham perfeita visão no reino dos céus. Tanto que a Bíblia diz que quando eles estavam lá, todas as tardezinhas, o Senhor vinha ter comunhão com Adão e Eva. Eles tinham comunhão perfeita. E os judeus diziam que eles viam a presença de Deus e viam a presença de anjos. Ou seja, os céus e a terra, naquela época, beijavam. Eram ligados. Havia uma visão perfeita do reino espiritual. Mas depois do capítulo 3, que houve a queda, o pecado, a desobediência de Adão e Eva, o homem foi perdendo essa visão espiritual. Ele foi deixando de enxergar as coisas espirituais, ao ponto de enxergarmos ao tempo de hoje que nós, a raça humana em si, tornou-se completamente cega com respeito às questões espirituais. Não enxerga nada, não consegue entender, não tem entendimento espiritual nenhum, não consegue entender. Os homens naturais, como disse o apóstolo Paulo, eles não entendem e nem aceitam as coisas espirituais, porque eles não compreendem, completamente cego. E aí que entra a questão do jejum. Então os judeus diziam, já desde dos tempos antigos, que os profetas foram aqueles que começaram a prática do jejum. Os profetas do Antigo Testamento começaram essa prática de jejum, a fim de que a visão espiritual fosse aberta de novo, a fim de que eles pudessem enxergar de novo o mundo espiritual. E aí os profetas trouxeram essa prática de jejum para que eles enxergassem. E hoje no Novo Testamento, para enxergarmos o poder que Deus nos deu, já nos deu, para enxergarmos a autoridade que nós temos em Cristo, para enxergarmos que nós estamos acima de tudo e de todos neste mundo espiritual. Então, eles usavam dessa prática. E uma pessoa que eu assim admiro muito, um profeta, se você puder abrir comigo lá em 2 Reis, segunda carta, segundo Reis, no capítulo 6, o profeta Eliseu. Gente, tremendo. Vamos aprender algumas coisas aqui. Eu já vou encerrar com isso aqui. Mas a vida do profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6. Bom, só dar uma introduçãozinha aqui a respeito de quem é Eliseu. Eliseu foi um profeta, um dos grandes profetas de Israel. Ele era discípulo de Elias. E quem era Elias? Elias era o profeta da oração. Elias era o profeta que subiu lá no Monte Carmelo, desafiou todos os profetas de Baal, desafiou toda a nação de Israel, dizendo assim: só há um Deus, e vocês se devem curvar diante desse Deus. Fez uma oração curta e desceu fogo do céu e queimou todo o sacrifício, e foi tremendo o negócio, e a nação inteira, quase que a nação inteira gritando: só o Senhor é Deus. O profeta que orava de verdade, que orava até o negócio acontecer, que orava até cair chuva, que orava para não cair chuva e ela não caía, e que fazia coisas extraordinárias e tremendas para a glória de Deus. Mas sabe como é que foi o fim da vida de Elias? Elias jejuou no fim da vida não, desculpe, me perdoe, gente. No fim do seu ministério, porque Elias foi arrebatado a Deus. Elias não morreu, ele está em algum lugar aí. No fim do seu ministério, antes de chegar o tempo da sua partida, do seu arrebatamento, Elias jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, completamente na presença de Deus. Então ele era um homem de oração e um homem de jejum. E Eliseu, nos últimos dias do seu ministério, da sua presença aqui entre nós, nos últimos dias, Eliseu estava junto com ele. Olha que coisas tremendas estavam acontecendo. E Eliseu
Elias falou para Eliseu o seguinte: antes que eu seja retirado de você, antes do meu arrebatamento, pede o que você quer, faz um pedido aí. E Eliseu, ele falou assim: uma coisa eu quero, bem pautada assim, sabe aquela coisa assim, bem segura, de quem sabe o que é da vida. Ele disse assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Em outras palavras, o que Eliseu estava dizendo: eu quero viver uma vida além da tua. Eu quero viver uma vida, esse é o propósito de Deus. Eu quero ir além. Eu quero fazer mais do que você fez, para a glória de Deus. Eu quero atingir novos objetivos mais ainda. Eu quero não só concluir o que você fez, eu quero fazer muito além do que você fez. Eu quero mais do teu espírito. Sabe que a maioria de nós, se não todos, quer também isso aí, não é? Eu quero ser melhor que o pai. Quero ser melhor do que a minha mãe. Eu quero ser melhor do que o meu mestre, o meu pastor. Eu quero ir além dele. Esse é o propósito de Deus. Mas não está disposto a pagar o preço. Mas não está disposto a fazer o que Eliseu certamente fez. A Bíblia não registra o que ele fez. Mas não aconteceria na vida de Eliseu, o que nós vamos relatar aqui, se Eliseu não tivesse seguido os exemplos de Elias, homem de oração e de jejum. É porque Elias pagou o preço. Certamente Eliseu também pagou o preço. Eu quero a porção dobrada, então eu tenho que ter na minha consciência que eu preciso buscar a consagração necessária, que eu preciso me apartar desse mundo e buscar do alto aquilo que Deus preparou para mim. Eu preciso aumentar a fé, porque eu preciso viver isso. Então eu preciso orar como Elias orou. Eu preciso jejuar como Elias jejuou. Eu preciso buscar como o pastor buscou. Eu preciso ir além dele. Eu preciso fazer algo a mais do que ele fez, a mais do que ela fez. Eu preciso, esse é o Espírito de Deus, para que nós, essa é a obra do Espírito de Deus em nós, para que nós venhamos avançar e enxergar perfeitamente o que Deus tem para a nossa vida. Precisamos pagar o preço, precisamos ter essa disposição, precisamos ir além. Precisamos ter essa disposição para essas coisas. E olha só, agora voltando em 2 Reis, na vida de Eliseu. Então Eliseu teve um grande exemplo. E Eliseu, diante do exemplo, falou assim: eu quero mais, quero dobrado, quero ir além. Esse é o espírito que Deus quer nos impulsionar. E olha só o que aconteceu na vida dele. Olha só o relato que aconteceu aqui no capítulo 6, a partir do verso 8. Houve guerra entre a Síria. A Síria estava fazendo guerra contra Israel. Olha que tremendo. E quando a Síria estava fazendo guerra contra Israel, o rei da Síria, ele combinava, nos lugares secretos da sua reunião, ele combinava onde que ia atacar Israel. Presta atenção nisso aqui que tremendo. Aí quando ele ia atacar Israel naquele determinado ponto, o exército de Israel, e o exército da Síria era uma multidão inumerável, e o exército da Síria, e o exército de Israel era 2 pequenos rebanhos, diz a Bíblia. E aí quando o exército da Síria ia atacar em um determinado lugar que eles haviam combinado, o profeta Eliseu falava assim para o rei de Israel: rei, não vai em tal e tal lugar não, porque lá a Síria vai te surpreender. Aí o rei de Israel desviava daquele lugar e surpreendia a Síria e ganhava a batalha. Isso aconteceu 3, 4 vezes. Aí o rei da Síria ficou indignado. Não é possível. Reuniu os seus comandantes, o seu exército, e falou assim: tem alguém de nós aqui que faz parte da inteligência de Israel, que está entregando os nossos propósitos aqui. Não é possível. Aí alguém se levantou e falou assim: não, rei, não é isso não. Alguém certamente da inteligência da Síria, que estava vasculhando o exército de Israel. Não, rei, não é isso não. Eu estive lá. Sabe o que está acontecendo? Tem um profeta lá chamado Eliseu. Aquilo que o Senhor sussurra para os seus comandantes, o Deus dele faz ele conhecer o que o Senhor está sussurrando, e ele sabe de tudo que o Senhor vai fazer. Até aquilo que o Senhor anda contando no seu quarto, ou contando para sua esposa, qualquer coisa que você fala aqui, é revelado a ele. E ele fala para o rei de Israel. Aí sabe o que ele falou? Pois bem, então só tem uma solução: arme o exército e marche contra esse homem e cerquem a casa dele. Olha que tremendo. Agora entra aqui no verso número 16, no verso de número 14. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Vai prestando atenção nesse negócio aqui,
Se esse homem não tem uma vida de jejum mesmo, segundo aquilo que nós aprendemos. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, verso 15, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Sabe o que aconteceu com Geazi? Geazi ficou desesperado. Porque quando Geazi saiu lá fora de madrugada, de manhãzinha, bem cedinho, e olhou, ele viu todo o exército sírio que veio para simplesmente matar Eliseu e quem estivesse na frente. E ele todo desesperado. Quem não tem e não conhece o propósito, quem não tem a visão de Deus, sempre se desespera. Seu coração não é firme, porque não tem aquela confiança tremenda, porque não enxerga quem é o Deus da sua vida. Porque olha só o que aconteceu aqui. O verso 17, o verso 16. Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu, para mim, fazia parte daquele sujeito lá da roça, todo tranquilo, sentado na cadeira assim, com um matinho na boca assim, tranquilo, balançando, o circo se desarmando, o trem pegando fogo lá fora, Geazi morrendo de medo, porque não tinha visão de Deus, no desespero, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, e ele tranquilo, coando café, bem sossegado, bem de boa, porque assim é a vida de quem confia em Deus, assim é a vida de quem busca Deus de verdade, assim é a vida de quem tem a visão perfeita do propósito de Deus. Nada pode te abalar, o seu coração é firme, sempre confiante no Senhor. Essa é a reação de Eliseu. E Eliseu, ele então diz: não temas, é tranquilo, com toda tranquilidade. Aí Eliseu como que dizendo assim: sai lá fora de novo. Verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te. Enquanto ele foi saindo lá fora para olhar de novo, Eliseu falou: vai lá de novo. Ele disse assim: peço-te, Senhor, que lhes abra os olhos para que veja. Enquanto ele ia andando, ele fez essa oração: Senhor, abre os olhos dele para ele ver também o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando. Ele não enxerga, ele não está vendo, mas abre os olhos dele para ele ver. E olha só, aí o Senhor abriu os olhos do moço, de Geazi, e o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Olha que tremendo, gente. Isso acontece na vida de quem busca Deus de verdade, de quem jejua. Você percebe literalmente que quem jejua é muito diferente de quem não jejua. É verdade, gente. Tem muito mais visão, tem muito mais clareza. E olha que coisa tremenda e poderosa. Eliseu, ele falou assim, Eliseu ele já tinha a sua visão aberta. Ele já enxergava o reino espiritual. Ele já via que a guerra já estava ganha. Ele já via que o poder de Deus muito superior ao poder desse mundo, ao poder das trevas. Ele já estava sossegado, tranquilo, ele não precisou nem sair lá fora. Ele já tinha plena convicção. Ele já enxergava Deus agindo tremendamente na sua vida. Ele já enxergava aquilo que Jó só enxergou depois de um certo tempo na sua vida. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele já estava enxergando tudo isso. Olha que tremendo. Olha que tremendo. E aí, olha só o que acontece na vida de quem jejua, de quem busca Deus de verdade, com a espiritualidade contagiante. Você não tem só a sua mente aberta. Você também tem a mente daqueles que você intercede também aberta. Olha que tremendo, gente. Sabe assim, um caso difícil que quem tem filhos, por exemplo, especialmente na fase da adolescência, que quer descobrir o mundo. Isso é terrível. Os pais que têm essa situação é terrível. Nós sofremos com a Jéssica, mas sofremos com fé, crendo no poder de Deus. Ela queria ver, aquela vez que ela foi assistir o One Direction. Quem lembra disso aí? Levanta a mão. Ah, você foi assistir também? Brincadeira. Você ouviu falar, né? One Direction, aquele grupo que estava fazendo sucesso com os adolescentes do mundo inteiro, tá? Aquele tipo de sucesso que sobe que nem foguete, mas do jeito que acaba a gasolina do foguete, do mesmo jeito desce.
E aí a Jéssica falou assim, pai, leva a gente no cinema, eu e minhas amigas. Eu falei, claro, querendo interagir com ela e com as adolescentes. Claro! Aí cheguei lá para ver o filme que era, falei, que roubada que eu vi. Era o filme do documentário do One Direction. Aí tá bom. Só que, gente, eu notei algumas coisas interessantes. Quando nós chegamos lá, a adolescentada, e tinha alguns adultos também que não tinham crescido muito no meio, gritava. Ah! Você acredita que eles ficaram o documentário inteiro gritando? Aí acabou o filme, o documentário. Eu saí e falei para a moça assim, é sempre assim? Ela falou assim, toda a sessão é assim. A moça que estava lá na porta. Falei, meu Deus. Aí lá fora, eles ficaram meia hora gritando ainda. Aí nós entramos no carro, as meninas gritando. Aí fui levar as meninas embora, cada uma na sua casa, e elas gritando. Aí deram uma paradinha, eu falei assim, grito saideira. Aí elas entrando na casa gritando. Aí eu cheguei, aí eu fui preparar a mensagem domingo. Aí domingo eu falei assim, eu entendi o que é adoração. Adoração é isso aí, ó. É chegar assim com toda a sua força, com tudo que você tem, e se entregar em homenagem ao outro, né? Nesse caso aí das meninas, no outro que não merecia nada, pelo contrário. Mas nós é o que merece todas as coisas. E aí, assim, mas eu querendo dizer aqui, que tremendo. Uma vez nós fomos levar a Jéssica, eu fui levar, eu que é o criminoso aí da história, aí, o cúmplice dos crimes. Fui levar ela numa festinha lá da escola, uma dessas escolas lacradoras. E aí cheguei lá na festinha, gente. Quando eu cheguei na festinha, ela disse, eu tenho que ir, eu quero ir, eu preciso ir, eu vou. E aí você fica naquela saia justa, né? Naquela condição extrema, estranha. E aí quando eu parei no portão assim, tinha uma menina e um menino dançando e rebolando até chegar no chão assim. Falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, só o Senhor que tem o poder para operar essas coisas. Mas olha só, um dia a Jéssica chegou e falou assim, que isso é tremendo. É quando você entra nessa batalha, e quando você jejua e Deus abre a mente, vem por dentro, não é você que fica pressionando, não. É uma obra que acontece de Deus. Ela falou assim, esse lugar não é para mim. Isso não é tremendo? Quando você intercede pelo marido, pela esposa que não está nos caminhos do Senhor, o marido que está no boteco, a esposa que está numa vida duvidosa, os filhos, e você crê nesse Deus e busca de verdade, crê no poder que Ele te deu, na autoridade que Ele te deu, e você jejua, e Deus abre a mente da pessoa e ela mesma diz assim, aquilo não é lugar para mim, aquele lugar não é ambiente para mim. Ela começa a enxergar as coisas espirituais, ela enxerga coisas que o homem natural nunca enxergaria, somente pelo poder de Deus, pela visão que Deus dá, mas para aquele que busca de verdade, com autoridade. Olha, coisa tremenda acontecendo, ó. E aí, e orou Eliseu, verso 17, e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos, me desculpe, é o verso 18. E como desceram contra ele, já iam para matar ele, para atacar ele. Orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Ah, que tremendo. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Olha o poder de Deus dominando tudo e todos. Dominando o exército contrário. Dominando a situação. Eu sempre oro assim, Deus, tu tens poder para dominar tudo que é contrário aqui. Para colocar todos de joelhos diante do Senhor, porque o Senhor é merecedor disso. E também o Senhor é poderoso para nos dar essa vitória. Eu creio. E por isso que eu jejuo, porque eu creio. Por isso que eu jejuo e busco a Deus de verdade, com orações e tentando me aprofundar cada vez mais, porque eu cada vez mais estou conhecendo o poder que está nele e que ele me deu. Guiou a Samaria, verso 20. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. O verso 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam
e tornam ao seu Senhor. Olha o que nós aprendemos aqui, gente. Quando você está buscando a Deus de verdade e compreendendo o que Deus quer para a tua vida e o propósito dele, você não precisa brigar com ninguém quando você busca. Você não precisa matar ninguém. Você não precisa ficar forçando a barra. Não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você jejua e a sua mente abre, a mente das pessoas que estão ao seu redor abre, e você olha e vê quem é que está agindo nesse negócio, quem é que está sobre tudo e sobre todos, o Espírito da glória de Deus, e é Ele que vai agir, não vai ofender ninguém. Ele vai transformar tudo e todos. Não é pela tua força, não é pelas tuas palavras, não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Quando nós jejuamos de verdade, o jejum que glorifica a Deus, o jejum que busca a vontade dEle, não a minha, o jejum que glorifica Ele, não a mim mesmo. Quando nós jejuamos em entrega, o jejum espiritual, Ele toma posse das nossas guerras, e nós não precisamos guerrear elas. Por quê? Porque quando nós estamos interessados nessa batalha, a batalha já não é nossa. O general, como o caso daquela mulher que foi lá conversar com o coronel, o general já está à nossa frente. As pessoas só precisam enxergar, só precisam ver. Você precisa parar de lutar com as suas armas, como disse o apóstolo Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo pensamento contrário ao propósito de Deus. Eu parafraseei aqui. Para destruir aquilo que vem contra o pensamento de Deus, que é bom, perfeito e agradável. É o poder do Espírito que opera. Você não precisa mais ficar dando espadada em ninguém. Não precisa mais ficar querendo trucidar ninguém. Porque quem faz perfeito e gloriosamente é o Espírito de Deus. E olha como é que terminou essa história. Verso 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Não é tremendo se os nossos inimigos se converterem? Melhor do que nós. Eu tinha um tempo que eu falava assim, eu falo até hoje, falei, Deus, seguinte, fulano está me atrapalhando. Beltrano está pedra no sapato. Some com o homem daqui. Aí dá um lampejo assim daquele negócio assim de lampejo de espiritualidade, assim, não Deus, mas transforma ele, vai, transforma. É melhor o senhor transformar do que sumir com ele daqui, porque o nosso ministério é esse aí e tal. Mas se o fulano não quiser, some com ele, Deus. Se ele não quiser, se ele não se render, eu vou dar um prazo aí. Mas não é tremendo quando os nossos inimigos se juntam a nós, porque creem que Deus está na nossa vida, porque os olhos deles foram abertos também, porque eles começaram a enxergar também. Essa é a glória do ministério, a glória da reconciliação. Você não tem poder para reconciliar ninguém, você não tem poder para convencer ninguém. Eu não tenho, ninguém tem, nenhum filósofo tem. Quem tem o poder de convencer para a vida eterna é o Espírito da glória, que age por intermédio da nossa busca também, da nossa entrega. Vamos jejuar, vamos orar, a nossa mente vai abrir, a mente deles vão abrir. Mas olha que tremendo, depois que o rei ofereceu o grande banquete, comeram, beberam, despediu-os, o exército inteiro, e foram para o seu senhor. E olha que tremendo aqui, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Como é que você vence uma guerra, irmão? Como é que você manifesta a glória de Deus e tudo termina? Aqui sim, e viveram felizes para sempre. Só Deus tem esse poder, só Deus tem essa autoridade. E eu desafio você a entrar nesse negócio de jejum, de abstinência de alimento, que faz parte, não é uma ordem, não é um mandamento, é uma sugestão poderosa. Se você verdadeiramente quiser entender o que está acontecendo, se você quiser entrar na batalha e vencer e ganhar, você vai ter que fazer essa prática aí, vai ter que fazer parte da sua vida, vai ter que fazer. Aí vou encerrar aqui nesse testemunho. Aí essa minha mudança de Osasco, eu, a Kelly, a Jéssica, de Osasco para Campinas, a gente começamos a orar. Eu falei assim, não, vou jejuar, vou buscar Deus de todo o coração, porque eu preciso da direção de Deus, não posso tomar essa decisão se não for pelo poder de Deus, se não for pela direção de Deus, senão eu vou pôr em risco. Olha só, nossa vida estava completamente ajustada aqui, uma bênção, não estava faltando nada, pelo contrário, bênção sobre bênção, e a gente ia por nada assim, no nosso conceito.
Aí fomos para esse jejum. Aí eu programei um jejum prolongado diante de Deus. E eu estava assim, agitado naqueles dias. Quando você está agitado, o jejum fica difícil mesmo. Fica pior ainda. E aí eu comecei o primeiro dia, o segundo dia. Aí chegou no terceiro dia, eu falei, meu Deus, não vou aguentar esse negócio não. Aí chegou a noite, eu falei assim, Deus, eu vou entregar porque eu não vou aguentar não. O Senhor me perdoa, mas amanhã cedo eu vou entregar. Não dá, Deus, o Senhor conhece minha condição, tá meio loucura esse negócio aqui, tá meio assim um sacrifício meio de tolo, me perdoa, Deus. Aí eu dormi. Aí no meio da noite, tive um sonho. Aí uma pessoa apareceu para mim e falou assim, apareceu com um prato, come isso aqui. Não, eu estou de jejum, só vou entregar amanhã cedo. Come, rapaz. Aí eu olhei assim, peguei e comi. Aí comi, essa pessoa foi embora. Aí acordei no dia, gente, de manhã. Parecia que eu tinha uma churrascaria, assim, a melhor de todas, assim. E comido tanto. E fui até o dia programado assim, mas com tanto poder. Podia até prolongar mais. Tremendo. Aí eu entendi mais uma vez. Os céus esperam que nós venhamos entender o propósito de Deus. E que quando nós nos dedicamos a jejuar, a orar, o céu se move ao nosso favor para a gente, dizendo assim, o caminho é esse, vai por ele, porque tem grandes coisas a fazer na tua vida. Amém, gente? Então desafio você a vencer as batalhas, a ser alguém mais do que vencedor de fato e de verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Júnior. Ó, não tem relógio aqui na minha cara.